Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Espero que vocês todos estejam bem. Mais uma vez, esse evento está sendo online para que vocês fiquem em casa. Então, estamos iniciando mais uma ação da Semana de Propriedade Intelectual da UES. Essa semana tem como objetivo disseminar a cultura da inovação, o empreendedorismo, além da proteção da propriedade intelectual das tecnologias que são produzidas na nossa instituição. Hoje vamos falar sobre uma tecnologia que foi desenvolvida na UES e que irá ajudar quem criou uma cartilha, produzir uma música, desenvolver uma ilustração ou até mesmo uma obra literária, a proteger a sua criação e evitar que ela seja plagiada. Então, façam as perguntas pelo chat que iremos responder todas. Antes da gente começar, né, a nossa palestra com o professor Jefferson, eu queria dar alguns avisos para vocês. O certificado de participação do evento será enviado para quem preencher o formulário de avaliação que será disponibilizado nos comentários do próprio YouTube. E alguns pedidos. Inscrevam-se no canal do NIT da Incuba UES. Vocês já estão aqui na nossa plataforma, então não custa nada, né? Vocês não deixaram de se inscrever. Além de vocês se inscreverem, eu gostaria também que vocês curtissem e compartilhassem o nosso conteúdo e a nossa programação da semana, que também está bem interessante. Sigam nossas redes sociais, que estão passando aqui na nossa tela. Se possível, façam um print, poste nos seus stories e nos marquem com nossos arrobas. Agora, chega de conversa, vamos passar a palavra para o nosso convidado, o professor Jefferson Teixeira. Para quem não conhece ainda o professor Jefferson, ele recebeu o título de PhD em Ciência da Computação pela School of Information Technology and Engineering da Universidade de Ottawa, no Canadá, no ano de 2004. Ele é sócio fundador da startup Krypton Lab, que pesquisa e desenvolve soluções inovadoras baseadas nas tecnologias de blockchain e criptomoedas e em diferentes domínios de aplicação. Além disso, o professor Jefferson é associado e procurador educacional institucional da UES. Foi pró-reitor de graduação da UES, pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da UES e diretor de pesquisa da UES. Professor Jefferson, em nome da UES, do NIT, da Incuba UES, a gente gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez aqui no nosso evento e também o senhor ter aceitado, né, para estar apresentando um pouco para nós sobre a Arqui. Agora é com você, professor. Obrigada. Beleza, Beatriz. Obrigado. Vocês estão me ouvindo bem, né? Beleza. Eu queria primeiro agradecer, Beatriz, né, em seu nome, né, mas aqui fazendo uma menção ao professor Salles, coordenador do NIT, a Mazé, coordenadora da Incuba, agradecer e parabenizar pela iniciativa, né, de realizar um evento a UES já tem competência, já tem produção para estar discutindo de forma muito qualificada a produção intelectual, então já era o momento da gente ter o evento próprio e que seja só o primeiro, né, Beatriz, de muitos que virão, né? Então, parabéns. Eu acompanho o trabalho de vocês lá na incubadora, no NIT, eu percebo que é um trabalho muito dedicado realmente à instituição. Então fica aqui o meu reconhecimento, meu agradecimento, não só pelo trabalho de forma geral, mas pela realização do evento também, tá? Então, gente, boa tarde, um abraço especial aqui a todo mundo que está acompanhando. Eu vou dar ainda 2 minutinhos para dar tempo de vocês avisarem aos colegas, compartilharem aí o link dessa apresentação, dessa palestra, tá? Porque a gente vai ter a oportunidade de discutir sobre tecnologia e direito autoral, né? Mas não numa perspectiva que normalmente se coloca, né? Normalmente a tecnologia ela é colocada quando a gente fala desses movimentos de transmissão online, streaming, Instagram e as preocupações que isso pode trazer para a área do direito autoral, né? São oportunidades muito fáceis de serem usadas para se ferir o direito de autores, especialmente, né, o pessoal da área da música, né? Mas a gente vai falar da tecnologia um ponto de vista um pouco diferente, né? O que a tecnologia pode fazer para ajudar autores, criadores de obras intelectuais, de obras de espírito, de criações de espírito, na proteção dos seus direitos autorais, tá? Então a gente vai falar especificamente sobre isso, sobre o uso da tecnologia e uma tecnologia em especial, que eu vou descrever daqui a pouco, na ajuda aos autores a proteger as suas obras criativas, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação, tá, pessoal? O pessoal vai estar acompanhando o chat aí. Quem tiver alguma pergunta, por favor, faça no chat e depois a gente vai tentar
responder, se assim o tempo for nosso amigo e nos ajudar, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Tá todo mundo vendo aí, né, pessoal? Por favor, me avisem aí se vocês estão vendo. Pronto, eu acho que eu estou vendo aqui, está dando certo. Tem um pequeno delay, pessoal, então desculpem, tá? Depois que eu faço a pergunta, eu tenho que esperar um pouquinho aqui para acompanhar a resposta. Então, meus amigos, o tema da palestra é a tecnologia, o direito autoral e a ARQE. E eu vou falar o que é essa ARQE daqui a pouco, tá? Então, o objetivo, como eu tinha dito, era descrever como nós podemos colocar a tecnologia a nosso favor, a favor do autor, do criador de obra autoral, na proteção dos direitos dessa criação, tá? E nós vamos falar de Bitcoin, né? Curiosamente, né? Eu imagino que todos já devam ter ouvido falar um pouco sobre essa criptomoeda. Alguns, imagino e até espero que tenham um conhecimento mais profundo, que tenham até alguns Bitcoins, porque é um excelente investimento. Mas a tecnologia que nós vamos falar aqui, ela surgiu a partir dessa criptomoeda, né? Então, o Bitcoin, que veio para resolver um problema de ordem financeira, de ordem de inclusão digital, inclusão financeira digital, ele trouxe uma tecnologia que colocou aos autores de obras criativas uma oportunidade muito interessante. E a tecnologia por trás do Bitcoin, eu vou descrevê-la daqui a pouco, tem o potencial de revolucionar, e já está fazendo isso, a proteção do direito autoral, não só no Brasil, mas no mundo, tá? Então, vou falar um pouquinho dessa tecnologia de Bitcoin, dessa criptomoeda, né? Quando a gente olha na história, pessoal, em outubro de 2008, alguém ou um grupo de pessoas, utilizando o codinome Satoshi Nakamoto, até hoje não se sabe quem é essa pessoa, se é uma pessoa, se é um homem, se é uma mulher, se é um conjunto de pessoas, publicou um artigo com esse título e disponibilizou numa lista, num grupo de discussão na internet, tá? Isso em outubro de 2008. O que esse artigo fez foi descrever uma nova tecnologia que permitiu a criação das moedas digitais, né? Até então, várias iniciativas tecnológicas já haviam sido desenvolvidas para permitir a criação de moedas digitais, de dinheiro digital. Só que todas elas esbarravam em alguma questão que as tornavam impraticáveis, né? Especialmente a questão do gasto duplo, né? Você poder gastar a mesma moeda duas vezes, o que não é possível de fazer com dinheiro vivo. Eu estou lá com a cédula de R$100, se eu entrego a cédula de R$100 para uma pessoa, eu não posso usar a mesma cédula para outra pessoa. Então, o dinheiro físico não tem o problema do gasto duplo. E o dinheiro digital, naquele momento, até 2008, você tinha esse problema, o que, obviamente, inviabilizava a implementação em qualquer sistema real. Porque você poderia gastar o mesmo dinheiro duas vezes. O que a tecnologia criada para permitir o Bitcoin fez foi dar a estrutura tecnológica que fez criar primeiro o Bitcoin e depois centenas de outras criptomoedas. Tá? E essa tecnologia é a tecnologia de blockchain. Tá? Eu não sei até que ponto vocês já ouviram falar nessa tecnologia, mas é a tecnologia que permitiu a criação do Bitcoin e das diversas criptomoedas. Então, ela surgiu com um propósito muito particular, permitir a criação de criptomoedas. Nem mesmo seu autor, o Satoshi Nakamoto, imaginou o conjunto de aplicações para muito além da área financeira, para muito além da área das criptomoedas. E vários outros autores foram percebendo que aquela tecnologia de blockchain que permitiu a criação da criptomoeda também poderia ser usada para várias outras aplicações. E uma delas é a que nós vamos tratar aqui, tá? Então, o que é essa tecnologia, né? Antes disso, eu vou fazer uma referência aqui a um artigo publicado em fevereiro do ano passado por esses dois advogados, né? O título do artigo era As Criações Intelectuais e o Blockchain, que falou o seguinte: o registro de criações em blockchain permite prova robusta sobre o momento de criação de obras originais. Então, essa relação do blockchain com a proteção do direito
autoral já vem sendo estudada há bastante tempo, inclusive na própria área do direito. Então, o que eu quero fazer é explicar para vocês como é que essa tecnologia consegue nos ajudar na proteção do direito autoral e qual é a vantagem que essa tecnologia traz em relação aos meios tradicionais hoje existentes para a proteção de direito autoral. Tá? Então, vamos começar definindo o que é essa blockchain. O que é essa tecnologia que nos ajuda na proteção do direito autoral. Tá? Então, uma definição muito simples, muito rápida, é que blockchain é uma tecnologia de armazenamento. Tá, pessoal? Ela pode ser descrita de várias formas, mas para a gente ela é uma tecnologia de armazenamento. Ela é um banco de dados. Tá? Então, ela guarda informações. Só que não é um banco de dados qualquer. É um banco de dados muito especial, que tem 3 características que para a gente são muito importantes. A primeira é que é um banco de dados distribuído. O que significa isso, pessoal? Ele não está em um único lugar. Aquelas informações elas estão replicadas em vários lugares. Então, ela está multiplicada. Então, é um banco de dados único, que tem um único conteúdo, mas ele está replicado em vários lugares. Isso traz diversas vantagens. Por exemplo, a disponibilidade. Sempre que você quiser uma informação, você vai conseguir. Não tem essa história de que faltou energia onde estava o banco de dados, ou então deu um problema no hardware onde estava o banco de dados. A informação sempre vai estar disponível. Uma outra característica desse banco de dados, que é o blockchain, é a segurança. Então, ele utiliza mecanismos super modernos de criptografia que garantem que as informações que estão lá não vão ser hackeadas, não vão ser alteradas, não vão ser lidas por pessoas indevidas. Então, é um banco de dados muito seguro. Já desde o seu projeto, essa preocupação estava embutida no desenvolvimento dessa tecnologia. Então, nós temos um banco de dados, uma estrutura de armazenamento de informações que é distribuído, que é seguro, mas o mais importante para a gente aqui nessa palestra é que e se existe um ensinamento que eu queria que vocês ficassem com ele aqui, é que essa tecnologia blockchain é a única tecnologia de armazenamento de dados no mundo que é imutável. Não existe outra. E o que significa ser imutável, pessoal? Na hora que você grava a informação no banco de dados, ela nunca mais poderá ser alterada ou removida por ninguém. Professor, mas o administrador do sistema, não existe administrador do sistema. Professor, mas quem gravou a informação não pode mudar? Não. É a única estrutura de banco de dados no planeta que não permite alteração dos dados quando eles estão inseridos. Então, essa é uma característica que pode parecer singela. Ok, bacana. Eu vou lá e gravo a informação, não mudo mais. Mas isso gera um conjunto de aplicações. E uma dessas aplicações é a proteção do direito autoral, tá? Que é o que eu vou falar daqui a pouco. Então, esse banco de dados ele permite o armazenamento de dados e também de programas. Mas isso não é tema para essa palestra, tá? Aqui a gente está interessado em armazenamento de dados, usando essa característica da imutabilidade, tá? De novo, pessoal, qualquer pergunta, coloquem aí no chat, que ao final eu vou tentar respondê-las, tá? Vamos lá. Então, eu tenho um banco de dados imutável, que na hora que eu gravo aquela informação, na hora que eu guardo aquela informação, a informação nunca mais pode ser alterada, tá? Então, eu consigo usar esse banco de dados para gerar um registro que é absolutamente incontestável, computacionalmente incontestável, do momento da gravação. Então, na computação, a gente diz que você gera um timestamp. É um carimbo de tempo. Então, na hora que eu gravo informação no banco de dados, eu tenho uma comprovação incontestável do momento em que aquilo foi gravado. E como aquela informação não pode ser mais alterada, porque o banco é imutável, eu tenho uma prova do momento em que exatamente aquilo aconteceu. Entenderam, pessoal? Então, eu tenho um banco que não muda e consigo gerar um carimbo de tempo, uma comprovação do momento daquela gravação. E esse registro, esse momento de gravação, ele é incontestável. Se eu tenho esse registro incontestável do momento em que eu gravei, eu posso usar isso para a prova de autoria e anterioridade. Então, vamos pensar um pouquinho. No direito autoral brasileiro, na verdade, isso serve para o mundo, é dado o direito ao autor daquela obra criativa, o direito é garantido ao autor da obra criativa desde o momento da criação. Então, não há necessidade de registro de obra criativa para garantir o direito, tá? Mas o registro é um elemento importante de prova, porque você, por exemplo, pode gravar uma música ou tirar uma fotografia digital
ou desenvolver qualquer tipo de obra criativa, ver a sua obra sendo utilizada indevidamente e ter dificuldade de provar o momento que você criou aquela obra, né? Então, o registro da obra autoral é um meio, é o melhor meio que você tem de provar tanto que você é o autor, quanto o momento em que você fez aquela criação, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu pego uma obra autoral e gravo essa obra em blockchain. Como aquele registro é imutável, eu mesmo não tenho como ir lá naquele arquivo e alterar. Por exemplo, se eu escrever uma música e gravar em blockchain, eu não posso, eu mesmo no futuro, ir lá e alterar aquela música para minha conveniência, porque é imutável. E como eu acabei de explicar, essa gravação gera um carimbo de tempo incontestável, que serve como prova judicial aqui em Fortaleza, serve em São Paulo, serve no Paraguai, serve na China, serve em qualquer lugar do planeta, porque é uma tecnologia computacional global, tá? Inclusive já existem várias decisões, já existe uma jurisprudência consolidada em relação ao uso dessa tecnologia para esse tipo de prova. Então eu peguei a minha obra criativa, gravei nesse banco de dados. E só serve nesse banco de dados, tá, pessoal? Porque esse é o único banco de dados imutável que existe no mundo. Criei um carimbo de tempo que eu posso usar para qualquer questão futura para provar. Eu criei essa obra e esse foi o momento da criação. Então, o processo é muito simples. Eu tenho um documento que contém a obra, tá? E esse conter a obra é o seguinte, pessoal. Se a obra for digital, é a própria obra. Por exemplo, uma fotografia digital. Esse documento é a própria obra. Mas também pode ser a representação digital de uma obra física. Eu posso tirar fotografia de um quadro. Então, eu tenho a versão digital da obra física. Então, são obras, representação digital da obra, podendo ser a própria obra ou uma representação digital dela, que eu tenho num arquivo, tá? Então, ele está digitalizado. O que é que eu faço? Eu crio um resumo dessa obra, chamado uma assinatura digital. É como se fosse uma impressão digital, tá, pessoal? É uma tecnologia computacional chamada hash, que me permite resumir um arquivo. Isso vale para qualquer arquivo. Eu vou poder gravar que tipo de informação, proteger que tipo de informação. Qualquer arquivo digital, um vídeo, uma música, em qualquer um arquivo. Tipo de uma impressão digital dessa obra, e essa impressão digital é tal que qualquer mudança que você faça na obra, a impressão digital muda completamente. Então é impossível de ser fraudada. Não dá para alterar. Fulano João é autor da música e alguém diz, não, eu vou alterar para que o Antônio seja agora o autor da música. É impossível fazer isso do ponto de vista computacional. Então eu peguei a obra digital, criei um resumo dela para encurtá-la e gravo em blockchain. Na hora que eu gravo em blockchain, eu gero um carimbo de tempo que prova quem é o autor daquela obra e qual foi o momento daquela criação. E nesse sentido, a gente criou uma solução chamada Arqué, né? A Beatriz descreveu, eu sou cofundador de uma startup, a CryptoLab, que desenvolve soluções baseadas em criptomoedas e blockchain. Então, a gente desenvolveu uma solução para democratizar o processo de registros autorais. Tá? Então, é uma plataforma baseada em blockchain para fazer registro de obras criativas dentro daquele processo, que é muito simples. Você vai no site, arqué.digital, clica em registrar a sua obra, coloca informações da obra, o nome do autor, o CPF do autor, o e-mail do autor, a descrição da obra, faz o upload do arquivo representativo da obra, de novo. Pode ser a própria obra, se essa obra for digital, ou pode ser a versão digital da obra física, tá? Faz o upload e a gente grava aquela informação em blockchain. E aí você recebe um certificado, um documentinho no Word, dando as informações da sua obra, dizendo, olha, essa obra é do fulano de tal, CPF fulano de tal, o título da obra é esse é o tipo da obra, ele foi registrado na data tal, na hora tal, e está aqui um código que pode ser usado para verificação. O detentor daquele direito, o autor daquela obra, pode usar esse registro, essa prova, né, esse certificado como meio de prova para futuras questões legais, por exemplo, ou como forma de valorização da sua obra, né? Então, ele pode negociar aquela obra com mais tranquilidade e agregando valor à obra, porque ele sabe que a obra está protegida. Ele sabe que se houver um uso indevido, não autorizado daquela obra, ele tem provas de
para demonstrar que ele é, de fato, o autor daquela obra e o momento daquela criação. Então, o processo é simples assim, é fazer o upload da obra, apertar no botão e receber o certificado, tá? A ideia é democratizar, pessoal. Então, diferentemente dos custos que envolvem a proteção de obras autorais que existem por aí, que vão de R$20 até R$320, dependendo do tipo de obra e dependendo do órgão, né? E hoje no Brasil a gente tem fazendo esse registro INPI, Escola de Belas Artes, Escola de Música, Conselho Federal de Arquitetura e assim por diante. A nossa ideia é, dentro desse processo de democratização, o sujeito faz o pagamento de R$5 para cada registro de obra. Esse registro é feito de forma muito rápida, né? A gente envia em 24 horas o certificado para ele, dando essa garantia do direito. Isso serve como prova do momento da criação, né, atendendo aos requisitos legais da Lei 9.610 de direitos autorais, tá? E a gente tem esse enfoque no segmento criativo, né? Então a gente quer focar nessas pessoas, nesses criadores dessas obras de espírito, né? Nós validamos essa solução com vários artistas e é importante ver que ela vale para qualquer tipo de obra de criação de espírito, tá? Tudo que está descrito lá no artigo 7 da Lei 9.610, a Lei de Direitos Autorais, está protegido, pode ser protegido pela lei, que é protegido pela Lei de Direitos Autorais, também serve para ser protegido aqui pela ARQE. Então, todo tipo de gravura, todo tipo de obra literária, todo tipo de obra musical, então todo o rol que está lá no artigo 7º pode ser protegido por uma solução como essa, tá? O time é esse, gente, são pessoas da universidade, né? Uma solução que saiu da universidade, inclusive passamos pelo processo de incubação da incubadora da UES, temos uma advogada que nos dá a segurança jurídica para fazer essas afirmações fortes, né, de proteção. E ela, como eu havia dito, né, ela está desenvolvida dentro da Crypton Lab, que é uma startup criada na Universidade Estadual do Ceará por professores da Universidade Estadual do Ceará, que desenvolve soluções baseadas em criptomoedas e blockchain, tá? Essa é a ARQE, meus amigos, para vocês entenderem em que estágio a gente está. Nós temos um acordo firmado com a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, que nós estamos operacionalizando para oferecer gratuitamente um certo número de registros dentro do sistema de mapa cultural da Secretaria de Cultura. Esse processo ainda está finalizando para disponibilizar isso para artistas locais, cearenses. Então, a gente vai ter um certo número de registros disponibilizados gratuitamente através de parceria da ARQE com a CCTES, com a Secretaria de Cultura do Estado, para os artistas cearenses, e a solução estará disponível comercialmente a esse custo de R$5 por registro em breve. Ela não está lançada ainda, porque nós estamos aguardando a concretização dessa parceria com a Secretaria de Cultura para fazer um grande lançamento da nossa solução. O registro em blockchain é o nosso primeiro passo. No nosso planejamento, o próximo passo, que já está em desenvolvimento, é a construção de um marketplace, de uma plataforma de negociação, de cessão e licenciamento de direito autoral. Então, você, criador de obra autoral, vai poder registrar a sua obra na nossa plataforma, com toda a garantia, e disponibilizá-la no marketplace para oferecer para produtores, para aqueles que se interessariam por adquirir o direito daquela propriedade. E o marketplace vai ser esse grande espaço, essa grande loja de negociação, de cessão e licenciamento de direito autoral. Então, a gente está evoluindo para essa plataforma de negociação, mas nesse momento temos a alternativa de fazer a proteção de obras autorais, tá? É isso, meus amigos. Eu queria agradecer. Vou deixar aqui o meu Instagram, tá? Para vocês se atualizarem para o momento em que a gente tiver lançado, né, disponibilizado, concretizada essa parceria com a Secretaria de Cultura, a solução vai estar disponível publicamente. Hoje ela não está ainda, tá? Então vocês podem entrar lá e me escrever também lá em mensagem direta, e eu estarei à disposição para responder perguntas e conversar sobre a questão do direito autoral e a tecnologia e blockchain também, tá? É isso. Eu vou tentar voltar aqui para responder alguma pergunta, se tivermos perguntas. Alguém tem alguma pergunta, amigos? Eu não consegui identificar nenhuma aqui.
Se vocês tiverem, por favor. Não. Opa, desculpa, Joilson. Vamos lá. Vamos lá, Rayane. Aplicativos também entram na lei que foi comentada, se sim, o que seria registrado na blockchain, o código ou APK. Vamos lá. A lei de direito autoral, ela alcança também programas de computador, tá? Então, não são aplicativos. Aplicativos e programas não podem ser protegidos, mas códigos podem ser protegidos. Então, você pode pegar o seu código em qualquer linguagem de programação, porque ele é protegido pela mesma lei de direito autoral, tá? Apesar de ter uma regulamentação própria posterior, mas a mesma lei 9.610, ela regulamenta a proteção de obras de espírito, e essa está entre as obras de espírito e programas de computador. Então, você pode pegar o código do seu programa e proteger da mesma forma como você faria com uma música ou com uma foto digital, tá? Então, mesmo nível de proteção, e nós fazemos da mesma forma, tá? Então, é isso. O registro, Nara, funciona para qualquer tipo de obra literária. Acho que o Joilson também fez uma pergunta ali em cima. Caso de desenhos, emitir certificado pela Arqué. Sem dúvida nenhuma. Desenhos, tatuagens, gravuras, pinturas, ilustrações. É só olhar lá no artigo 7º da Lei 9.610, qualquer obra que possa ser protegida pela lei, que está coberta pela lei de direito autoral, vai ter o seu direito garantido com a solução. Não, Joilson, o que eu estava explicando era, nós estamos aguardando a publicização dessa parceria com a Secretaria de Cultura, o lançamento dessa parceria com a Secretaria de Cultura, tá? Porque nós vamos disponibilizar um certo número de registros para a Secult dentro do mapa cultural, disponibilizar para os artistas cearenses de forma gratuita, para que a gente faça o lançamento comercial público da solução. Então, hoje, ele não está disponível, mas estará, esperamos, muito em breve. O código nós fazemos, Joilson. O seu único trabalho vai ser fazer o upload da sua obra. Então, você vai ter a versão digital da obra, por exemplo, uma obra literária. Pode ser um arquivo do Word com texto, ou pode ser um arquivo em PDF, ou pode ser a fotografia de um guardanapo daquela música que você fez no bar. Você pode tirar uma foto e fazer o registro daquela foto. A versão digital de qualquer obra criativa. Então, você faz o upload, nós geramos esse código, esse resumo, essa assinatura digital e gravamos aquela informação em blockchain. E você vai receber o certificado com a comprovação de que você é o autor daquela obra e o momento daquela gravação, daquela criação. Ficou claro, Joilson? Não sei se ficou claro agora, meu amigo. Você me perguntou de novo aqui se ficou claro. Por favor, indique aí para mim se está claro. Senão eu tento ser mais didático. Mais alguma questão, amigos? Se não, desculpem novamente, é um delay enorme, né? Então, vou esperar mais uns segundinhos aqui, ver se alguém escreve mais alguma coisa, porque eu estou vendo que depois que eu falo, está demorando uns 15 segundos para aparecer no vídeo do YouTube, tá? Eu acho que não, eu vou só de novo agradecer a oportunidade, parabenizar tanto a incubadora como o NIT pela organização do evento, tá? Opa, apareceu mais um aqui. Os aplicativos, não se pode fazer registro de proteção. Não se protege software. A legislação brasileira não permite o registro, a proteção de software. O que você pode proteger é o código-fonte. Isso sim. Então, você pode escrever o código, você pode pegar a parte principal do código-fonte do seu aplicativo, do seu sistema web e registrar aquele código. Por exemplo, hoje, quem faz esse registro é o INPI, na área da computação, né? Então, você pode fazer o registro do código
do sistema. Sistema não tem, programa de computador não é passivo de proteção, nem patente, nem direito autoral, mas código, sim, tá? Então, somente o código daquela criação. Então, gente, eu vou, de novo, agradecer, parabenizar, me colocar à disposição, eu deixei aí o meu Instagram, tá? Quem quiser, pode escrever, terei o maior prazer de conversar sobre esses temas ou outros quaisquer, tá bom? Terminando na hora, 16 horas, fico à disposição da incubadora e do NIT para oportunidades futuras. Tá bom, pessoal? Valeu, obrigado, boa tarde, continue aproveitando o evento, fiquem em casa e saúde. Valeu!